Bom dia, irmãos. Hoje, 7 de maio de 2020. Viemos, nesses últimos dias, falando sobre as bem-aventuranças. Estaremos finalizando essa série hoje. E nesse final nós temos as palavras injúria, perseguição, mentira e palavras maldosas. Mateus 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esta bem-aventurança tem uma estreita ligação com a oitava. A palavra perseguição, ela continua em evidência. Jesus acrescenta nesta, além da perseguição, a palavra injúria. Injúria, injustiça, tudo aquilo que é na contramão ou contrário ao direito. Ainda pode-se acrescentar a esta palavra afronta, calúnia, desrespeito. O cristão pode ser a pessoa mais íntegra possível, porém, quando ele prega a justiça divina contra a injustiça dos homens, ele é caluniado, é afrontado e desrespeitado. O mundo não admite falar da justiça divina, pois ele por si mesmo se denomina como justo. Ele acha que tudo que ele faz, que tudo que é justo, porque ele tem direitos, ele fala muito em livre-arbítrio, nem sabe o que é isso. Outros falam apenas em liberdade, aí já está mais dentro daquilo que realmente as pessoas vivem. Então o mundo não aceita falar sobre plena justiça, justa justiça divina sobre os impenitentes. Aí acontece que, mentindo. O que é mentira? Mentira é engano, fraude, é um ato ardiloso, é falsificação. Aqui no caso, faltar com a verdade, falsificar o testemunho ou o fato ocorrido em si. A frase a seguir do texto esclarece o que acabamos de explicar. Diz a frase: disserem todo mal contra vós, que pode se traduzir tranquilamente do grego para o português desta forma: disserem contra vós toda sorte de palavra maldosa. Ele está mais coerente com aquilo que está no grego. Se estudarmos com minúcias a perseguição contra Jesus, em sua peregrinação por sobre a face da terra, veremos exatamente isso. Os fariseus, Sinédrio, mentiram contra ele, o injuriavam, o chamavam de falso profeta, o acusavam falsamente de não ser ele o Messias prometido. Eles não admitiam isso. Eles não procuravam nas Escrituras, as confirmações das profecias para terem uma base sólida para o procedimento deles. Levantaram falsas testemunhas,
compraram Judas por 30 moedas para que ele identificasse Jesus na hora da sua prisão. Não poderia haver equívoco prender uma outra pessoa no lugar de Jesus. Ali houve o beijo da traição. É por isso que tenho medo de elogios. Não me importo com reconhecimento sincero de algum trabalho, de algum feito que a gente realize ou execute. Mas elogios me fazem policiar. Por quê? Aprendi a olhar para as pessoas quando elas estão elogiando, na sua fisionomia, no seu olho, os gestos, até dos lábios no falar. A experiência me faz isso. Já caí algumas vezes traído por aqueles que me elogiavam muito. Como já dissemos, por carregarmos a marca da cruz, ou seja, a justiça divina praticada na cruz sobre nós, anunciamos esta plena justiça e proclamamos a salvação para a glória do Senhor. E é por isso que somos perseguidos. É por isso que nos injuriam. É por isso que levantam fraudes, falsos testemunhos, mentem com palavras maldosas. Cristo é muito específico no texto. Quando somos alvos dessa perseguição, destas injúrias, mentiras, destas fraudes, destas palavras maldosas, não é porque nós estamos acima deles e eles têm inveja de nós, de forma alguma. É por causa dele, por causa de Cristo. Nós carregamos a bandeira de Cristo. Eu achei interessante no Brasil, esquerda e direita. Uns carregam a bandeira que não é brasileira, outros a bandeira brasileira. Para mim não interessa qual dos dois tem razão ou deixa de ter. A minha pátria, na realidade, é celestial. Eu amo o Brasil porque nele eu nasci. Amo. Para mim, tenho como ímpar privilégio sermos perseguidos, injuriados, recebermos falsos testemunhos com palavras difamatórias. É um privilégio ímpar. Por quê? Entendo como um privilégio ímpar. Jesus diz que por causa disso devemos nos regozijarmos. Regozijo é uma palavra que designa prazer intenso. É uma alegria indescritível. Você sente lá no seu interior. Ora você chora de alegria, e ora esta alegria o leva a uma reflexão, uma introspecção, para analisar se você é merecedor daquela alegria, e você acaba encontrando em você mesmo que você não é merecedor. Então esta alegria, ela aumenta, porque você é alvo de um amor ímpar também. Quando medito em Isaías 53, depois de todo o relato do sacrifício de Cristo, que ele traria benefício para os eleitos, me deparo, depois de todo o sofrimento, dele sofrer todas as injúrias, traições, perseguições, difamações, a promessa para esse ministério dele, em Isaías 53, 10 a 12, é fantástica. Querem ver o que diz? Diz assim, ó. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará não a todos, a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si nos ombros. Pelas suas pisaduras, diz o texto, fomos sarados. Por isso, lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Veja, ele sofreu tudo isso, o texto é claro. Isso era profecia, 740 anos mais ou menos antes de Cristo, mostrando tudo que ele sofreria em um capítulo. E o resultado disso. Eu vislumbro aqui grande sacrifício de Cristo, grande sofrimento, a tal ponto que o Evangelho narra que ele, em uma oração íntima com o Pai, ele sofre uma tentação séria. Qual é? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E ele fez isso por 3 vezes. Mas o complemento é, contudo, faça-se a tua vontade. Significa, Pai, é difícil esse sofrimento. Vou para a morte. Estou nas mãos dos algozes. Mas a tua vontade é essa? Estou pronto. Agora ele diz que também nós receberemos um grande galardão nos céus, quando seguirmos o seu exemplo. E ele chama a atenção para olharmos para a história do passado, pois de igual forma, diz ele no texto, profetas viveram como nós, foram perseguidos, alguns foram até a morte. Mas honraram, glorificaram o nome do Senhor e receberam seu galardão. Pois bem, meus irmãos, até aqui, apesar do isolamento, estamos livres para a pregação do Evangelho, para vivermos meditando na palavra e orando ao Senhor. Estamos em uma fase da história que não sabemos realmente o que acontecerá em nossa pátria ou mesmo no mundo. Se haverá uma ditadura mundial, como estão falando, se o nosso Brasil vai se tornar uma Venezuela, como estão falando, se passar da pandemia, tudo volta ao normal, como estão falando, se vai haver fome generalizada, não sei. Isso pertence a Deus. Deus está controlando esta história, como dissemos no último vídeo. O propósito dele para o fim determinado dele vai se cumprir. Para nós, que estamos aqui no horizontal, tudo está indefinido. Porém, uma coisa é definida. Somos filhos do Deus Altíssimo. Servos. E assim devemos nos manter fiéis ao Senhor em qualquer tempo. Pense que o nosso galardão não vem deste mundo, não vem de pessoas, mas vem de Deus. Portanto, nos alegremos por sermos filhos legítimos de Deus. Regozijemo-nos. Se amanhã Deus nos der vida e vier algo pesado sobre nós, ou se Ele nos der liberdade, lembremos-nos do que o apóstolo Paulo diz. Em tudo dai graças, porque esta é
a vontade de Deus. Dar graças, tempos benéficos, bons, vamos dar graça por mais um ano de vida. Comprei um novo carro, vou fazer um culto de gratidão a Deus. Comprei uma casa, vou fazer um culto. É muito fácil isso. Muito fácil. Eu quero ver dar graças pelo cuidado no momento da grande tribulação que estamos passando, pelas angústias, por sofrimentos, enfermidades. Aí eu quero ver dar graças, em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Esse é o ponto fundamental. Hoje nós aprendemos que devemos homenagear pais, mães, pastores, jovens, é o dia disso, o dia daquilo. E aí damos graças, até fazemos cultos. Porém, quando estamos lá, numa situação de isolamento, sem esse decreto, mas por causa de uma enfermidade, de uma angústia, nós caímos ali, aí nós não damos graças. Nós corremos para o trono da graça, Senhor, me socorre. E aí nós queremos o resultado imediato para voltarmos a dar graças pelas coisas boas. Não estou dizendo que não devemos dar graças em tudo. A própria palavra diz, em tudo dai graças. Eu estou dizendo que nós devemos refletir como dar graças em tudo. Como filho de Deus, grato pela salvação eterna, sem nenhum merecimento, pelas bênçãos em tudo que já citamos que Ele nos dá, e também pelos sofrimentos, pelas angústias. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus. Se assim você se posicionar diante de Deus em todos os segmentos, em todas as fases da sua vida, da minha vida, claramente estaremos desfrutando da paz do Senhor no dia a dia. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.